Eu convido você que abra sua Bíblia no Salmo 116, que vai ser, assim, a fonte, o fundamento da palavra dessa noite. Salmos 116. Nós vamos ler o versículo 10. Depois, a Flávia vai colocar ali. Não agora, mas depois ela vai colocar. Depois que eu começar a falar, você já pode colocar, Flávia, o Salmo 116. Mas agora, nós vamos ler o versículo 10. É interessante, deixa aberto aí. É interessante que esse salmo fala de aflição. Ele fala de sofrimento. E o que esse sofrimento gerou, ou qual foi o desdobramento desse sofrimento? Interessante isso. Se você está sofrendo alguma coisa, ou você está passando um momento difícil na sua vida, ou se acabou de sair de um momento difícil desse, ou está percebendo que vai entrar num momento difícil desse, olha, o Salmo 116 tem uma receita tremenda, uma receita maravilhosa. Versículo 10. Nessa tradução, que é a NVI, está assim: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em algumas Bíblias, as palavras ou as frases estão posicionadas de forma invertida aí, não é? Eu sei, porque quando eu preparei a mensagem, eu preparei na revisada, João Ferreira de Almeida, na revisada. Mas, nessa tradução que eu acho mais interessante, mais explicativa, né? A outra não perde em nada para essa, só que essa é mais explicativa. Ela diz o seguinte, que o salmista, apesar da aflição, ele continuou tendo fé. O salmista, apesar da grande dificuldade pela qual passava, ele continuou crendo. Ele não abriu mão da sua fé mesmo no sofrimento. Ele se sentiu abalado, ele se sentiu estremecido, ele se sentiu humano, mas ele continuou tendo fé. A fé desse homem pode ter balançado, mas ainda assim ele manteve a sua fé. Esse salmo, meus irmãos, é de uma profundidade e uma beleza, e que nós vamos lê-lo todo daqui a pouco, nós vamos lê-lo junto. Vocês vão ler comigo esse salmo, mas ele é de uma profundidade e uma beleza, meus irmãos, de um conteúdo que serve para o século 21, no ano de 2016, no dia 11 de setembro. Esse salmo é para você hoje. Apesar da aflição. Meus irmãos, o Salmo 116, ele é um salmo extremamente pessoal. O salmista vai usar a primeira pessoa do singular o tempo todo. Ele vai sempre falar de mim, eu. O que eu passei. Eu amo ao Senhor, porque Ele me livrou. Eu criei, porque esse salmo, ele trata do relacionamento ou da fé de uma pessoa em Deus e as suas consequências. Mostrando para a gente que, apesar, por exemplo, de estarmos aqui como povo, apesar de estarmos aqui como igreja, como culto, como coletividade, o aspecto individual nunca se afasta. Porque, apesar de cantarmos juntos num grupo ou num grupo maior, a nossa individualidade, a nossa experiência individual com Deus não é afastada. Significa dizer que você não pode depositar o seu culto na pessoa que está do lado. Você não pode transferir essa tua experiência com Deus para sua mãe, para sua filha, para o seu marido, para sua mulher, para o seu filho, para o seu amigo. Essa experiência é exclusiva.
Embora estejamos todos em culto aqui, o teu culto, ou a tua oração, a tua intercessão, o teu momento é teu. De mais ninguém. O momento que você vive aqui não pode ser transferido, porque o dele é com ele. Então essa individualidade na experiência com Deus, essa pessoalidade, não pode ser afastada. Esse salmo é extremamente pessoal. E ele vem me mostrar uma coisa, que poucas coisas são tão democráticas como o sofrimento. Já viu como o sofrimento ele é democrático? Ele é abrangente? Já viu como o sofrimento atinge todos? Já viu como sofrer está relacionada à humanidade? Não adianta você pensar que você não passa por sofrimento, ou já passou, ou passará. O próprio nascimento já é um momento de sofrimento, né? De trauma. Quando a gente nasce, já é um trauma para a mãe, né? Não precisa nem falar. Mesmo que seja com uma cirurgia, alguma coisa anestesiada, é um trauma, que depois é um trauma. Se for um parto normal, é um trauma. O nascimento é um trauma. É sofrimento. Mas fora isso, a jornada nossa na existência, na vida, tem sofrimento. Quantas lágrimas você já não derramou na vida? Quantas piscinas olímpicas não daria para encher com as suas lágrimas? Quanta tristeza você não já passou nessa sua curta existência aqui nesse mundo? Pois é, sofrimento é democrático. Todas as pessoas experimentam momentos de aflição. Existem aqueles que são orgulhosos, né? Que querem passar uma imagem de inatingível. Eu sou inatingível, mas por dentro está quebrado, por dentro está destruído, mas quer passar uma imagem de que é superior a tudo isso. Meus irmãos, sofrimento dói. Sofrimento dói. Dói em todos. Então não tenta ser uma super mulher. Não tenta ser um super homem. Quando chega a hora de chorar, chora. Faz parte. Você não é fraco nem fraca por causa disso. Sofrimento é democrático. Outros, meus irmãos, tentam atribuir, né, a causa do sofrimento a um monte de explicação simplória, né? Maldição. Quantos aí não já ouviram falar? Está sofrendo porque tem uma maldição. Está sofrendo porque tem uma maldição hereditária. Então a maldição não é nem tua. Foi algum ancestral seu, vacilão, que pisou na bola e hoje você sofre. Olha só que coisa estranha. Maldição hereditária. Maldição. Outros colocam sofrimento, olho gordo. Tem gente até que coloca no carro, não é um adesivo, sai fora olho gordo. Bota 2 olhões assim, né? Sai fora olho gordo. Olho gordo é a causa do teu sofrimento. Faça-me o favor. Inveja. Isso é inveja. Você deu essa topada aí porque alguém está te secando. Faça-me o favor. Sofrimento, meus irmãos, é inerente à humanidade. E tem uma causa lá atrás, essa sim, que nos trouxe sofrimento, que é o pecado, e que nós compartilhamos do pecado e colhemos o fruto dele. E sofremos por conta disso. A Bíblia mostra, e ela é farta em mostrar, servos de Deus que sofreram. Esse homem que escreveu esse salmo aqui, sofreu e escreveu um texto da Bíblia. Vários servos de Deus sofreram. Aí alguém vai falar assim, ué, mas não é só o mal que sofre? Não. Todos sofrem, sabe por quê? Porque não tem nenhum bom. Todos pecamos. Todos pecaram. Aí a gente vem com aquela pergunta, né, que todo sofredor faz. Inclusive eu já fiz. Todo sofredor faz
Mesmo que ele não fale, mas ele pensa, que aquela pergunta clássica: por que é que Deus permitiu que isso me acontecesse? É ou não é? Por que Deus está permitindo que isso me atinja? Por que Deus não toma uma providência? Por que... E a gente chega a dizer, né? Com tanta gente ruim por aí, logo eu, logo minha filha, logo minha mãe. Não é verdade? Por que Deus permitiu? Tem um homem chamado C.S. Lewis, que é o mesmo que a gente está estudando lá na EBD, que ele fala o seguinte, que o sofrimento, e ele associa o sofrimento, né, a causa primária do sofrimento, ao livre-arbítrio e às consequências das nossas escolhas. Significa dizer que Deus nos deixou livres para escolher, é inerente à nossa criação. Você escolhe, você toma decisões, você cria o rumo da sua vida. E às vezes você escolhe o mal, às vezes você escolhe o caminho errado, às vezes você toma decisões que não deveriam tomar sabendo disso. E sabe o que acontece? Você colhe frutos. A humanidade fez isso. E quando a humanidade faz isso, ela faz porque tem livre-arbítrio. Então, se Deus vem aqui e fica, né, cercando a gente, igual a gente cerca um bebê, para não ir para lá, para não ir para cá, para não deixar a gente sofrer, ele está interferindo aonde? Segundo C.S. Lewis, no livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que nós, como humanidade, escolhemos. Dá um mergulho no rio ali, vê se você não vai ficar doente. Isso se você não bater a cabeça num vergalhão. Nesse rio, no rio Bota. Esse rio já foi de água potável. Esse rio, ele já foi... Algumas pessoas tomaram banho nesse rio. Aqui no Moquetá, os primeiros moradores aí contam essa história, que a água era limpa. Dá um pulinho lá. Eu não acredito que você tenha tomado banho nesse rio, Dora. Só no dia de enchente. Pois é. Esse rio Bota já foi um rio onde as pessoas se banhavam, onde se lavava roupa, onde se pegava água para outras finalidades. O rio está como hoje? Está imundo. Por quê? Porque nós, como povo, como humanidade, poluímos. Aí, quando tem uma enchente, a água daquele rio, que tem um monte de sujeira, um monte de esgoto, ela sobe ao nível da rua. E você pisa nessa água. E você fica doente. Pode ficar doente. E se fica doente, o que você vai perguntar? Meu Deus, por que Deus permitiu que isso me acontecesse? Como se Deus tivesse que gerenciar a nossa poluição, quando nós é que poluímos. Outras pessoas varrem o lixo. Eu já vi, meus irmãos, eu não estou falando de coisa que eu não vi. Eu já vi, eu estive assim de frente, o sujeito varrendo a calçada dele, aquela areia da calçada. Para onde que ele jogou? Para o bueiro na frente da casa dele. Aquele bueiro vai entupir, vai encher. E quando encher, ele fala: por que Deus fez isso comigo? É assim que nós vivemos e exercitamos e administramos o nosso sofrimento. Eu pego o carro e ando acima da velocidade. Pego a moto e quero andar que nem o Need for Speed. E me esborracho. E lá, todo quebrado, eu digo: por que Deus fez isso comigo? É isso que C.S. Lewis fala. Ele fala que eu escolhi e eu colhi o fruto da minha escolha. E se Deus interferir toda vez para me livrar das minhas decisões erradas, Ele está interferindo em quê? No meu livre-arbítrio. Então, meus irmãos, a gente sabe que sofrer dói. Então eu não posso tratar o sofrimento dos outros, por exemplo, como algo indolor, mesmo que seja fruto de escolhas erradas. Eu não posso tratar o sofrimento dos outros como se fosse algo banal.
Eu não posso achar que a lágrima do outro é menos preciosa que a minha, porque sofrer é algo que machuca, é fruto de dor, é fruto de angústia, é fruto de aflição. O sofrer de cada um é como aquela letra de música que eu acho de uma poesia lindíssima. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um de nós sabe. Sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então você sabe na sua pele aquilo que te machuca, que te angustia e que te fere. Nós não podemos, meus irmãos, tratar o sofrimento específico de alguém também como com analgésicos, com frases tipo analgésico. Qual é a frase tipo analgésico? Olha, você está sofrendo porque você está sendo perseguido, está sendo provado. Você está sofrendo porque você é fiel a Deus. O cair do homem, o levantar de Deus. Já viu essa? E tem gente que cita até dizendo que está na Bíblia. Você está sofrendo, mas você... é porque o diabo não está satisfeito contigo. Isso é analgésico mental. Você está sofrendo porque sofrer faz parte da vida. Você está sofrendo porque a sua dor é a mesma dor que acomete milhões de pessoas. Você está sofrendo porque apesar de sofrer, você pode sim ser confortado. Mas vai sofrer. E eu também. E eu sofro quando você sofre. Essas frases analgésicas, meus irmãos, não servem para nada. Tem as frases benzetacil. Alguém sabe o que é benzetacil aqui? Quem já se cortou, já se machucou, já teve uma infecção qualquer, sabe o que é benzetacil. Benzetacil é uma espécie de antibiótico, não é? Alguém da área médica? É suave, é gostoso, benzetacil, não é? Delícia. Delícia, benzetacil. Benzetacil, meus irmãos, eu tomei naquela parte mais carnuda do corpo, quando eu me machuquei na cabeça, e eu lembro mais da benzetacil do que do machucado. Benzetacil é terrível, mas tem gente que usa benzetacil para tratar o sofrimento dos outros. Sabe, você está sofrendo, sabe por quê? Você está errado. Isso aí é a frase benzetacil. Você está errado. Se você estivesse andando na luz, você não estava passando pelo que você passa. Você está sofrendo porque você é ímpio. Você está sofrendo porque você não gastou dinheiro na igreja, agora vai gastar no médico. Você está sofrendo porque você blasfemou. Você está sofrendo porque você virou as costas para Deus. Você está sofrendo porque você foi rebelde com o Senhor. Frase benzetacil, não é? E quando o pastor sofre? Ele não pecou? Ele não vacilou? Não, o pastor quando sofre, ele está sendo provado. Ele está sendo experimentado, está sendo purificado no fogo. Quando é o pastor, quando é você, é porque você está em pecado. O sofrimento do outro, nas palavras de um pastor que eu admiro, é um solo sagrado. Se você não tem nada para dizer, cala a boca, mas não fala bobagem. Tem gente, a gente está sofrendo, a gente não quer às vezes ouvir ninguém. Então cala a boca e não fala nada, fica do lado da pessoa, oferece o seu ombro, sua oração, seu carinho, mas não fala bobagem. Se está sofrendo do teu lado e você não tem uma palavra realmente de Deus para dizer, a sua presença e o seu sofrimento juntos já basta. O seu abraço, meus irmãos, eu sei o que é isso. Que na hora da dor você recebe um abraço de alguém que você sabe que te ama, que cuida de você. Não tem preço. É você sentir o Espírito Santo ali, te abraçando, sem a pessoa te dizer nada. Absolutamente nada, só o abraço. O sofrimento realmente é um solo sagrado.
Existem pessoas, meus irmãos, que amargam ainda mais. Eu lembro de uma história verídica de algumas adolescentes que eu conheço, duas que eu conheço. Adolescente, na época adolescente, né? Hoje já são jovens, mas eram adolescentes, tipo 30 anos atrás. Que estavam, tinha dado um surto de conjuntivite, era quase como uma epidemia de conjuntivite. De vez em quando dá, mas naquela época, meus irmãos, era uma tal de as pessoas acordar com o olho colado de tanta remela, aquele conjuntivite, aquela infecção, aquela secreção, troço nojento. Aí um dos jovens que estava junto, né, vendo aquele sofrimento, ele falou: olha, tem uma receita boa para isso. Pinga 2 gotinhas de limão no olho de conjuntivite. 2 gotinhas de limão. Olha, tira e queda. Mas era mesmo, foi queda. Por quê? Aquelas mentes brilhantes pingaram. Pingou limão num olho que ainda estava com conjuntivite. Só Deus para livrar essas almas ignorantes que sofreram, foram até a lua e voltaram. E hoje não estão com lesão no olho, porque, meus irmãos, eram jovens e resistentes. Porque, vou te dizer, pingaram limão no olho com conjuntivite. Assim é a palavra de quem trata o sofrimento dos outros sem sabedoria, sem o cuidado devido, sem palavra de Deus. Existem pessoas, meus irmãos, que por conta do sofrimento ficam incrédulas. A pessoa, ao invés de se aproximar de Deus por conta do sofrimento, porque, né, passa por um vale da sombra da morte, passa por uma dor intensa, a pessoa, em vez de se aproximar de Deus, ela se afasta, ela abandona Deus, porque acha que Deus é responsável por tudo, ou que não há Deus para resolver aquilo. Há pessoas que ficam incrédulas por causa do sofrimento. Mas o salmista aqui, ele está na categoria de pessoas que fortaleceram a sua fé por causa do sofrimento. E é isso que eu queria dizer para você, que assim como eu também sofre. Você que assim como eu também sofre. Eu queria dizer que tem um exemplo aqui na Bíblia que me reporta a alguém que sofreu, mas teve a fé fortalecida e passou por aquele sofrimento e se tornou mais forte por conta dele. O apóstolo Paulo vai falar que a tribulação produz experiência, experiência é esperança, não é isso? A tribulação produz. Quando a gente encara o sofrimento com essa ótica, com a ótica desse salmista, a gente produz coisa boa na vida. Pode ver que festa não produz nada, só riso e tal, mas para a vida prática, a alegria não produz, mas a tribulação produz. Então, no sofrimento, esse homem aqui, que escreveu esse salmo, ele teve produção de fé, produção de relacionamento mais forte com Deus, produção de experiência para a vida. Esse homem fortaleceu a fé. Ele não seguiu o caminho de muitos que esfriam, que ficam incrédulos, que abandonam Deus, mas ele teve a fé fortalecida. E aí, meus irmãos, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, com a convicção de que Deus é conosco, a gente, depois que sai do vale da sombra da morte, a gente sai outro, a gente sai diferente, a gente sai melhor. Por isso que a tribulação produz. Agora, você que está sofrendo, ou você que não está sofrendo, mas está do lado de alguém que está sofrendo, ou você que não está sofrendo, mas está ajudando alguém que está sofrendo, está intercedendo por alguém que está sofrendo, eu vou convidar que leia comigo o Salmo 116. A gente vai ler junto o Salmo 116.
A gente vai ver primeiro o salmista declarando a sua fé fortalecida. Ele declarando o livramento de Deus. Ele falando da oração respondida. A oração respondida. Eu já falei isso aqui muitas vezes. E vou repetir. Que a pior oração que você pode ter é aquela que você não faz. Oração respondida. Eu vou convidar as mulheres que leiam os versículos de 1 a 4 desse salmo. Podem começar. Muito bem, ele começa já declarando que o Senhor ouviu a oração dele. Você já teve a experiência de uma oração respondida? Você já viveu a experiência de alguém que buscou, clamou a Deus e Deus lhe respondeu? Ainda que ele tenha respondido não, mas ele respondeu com aquele amor e misericórdia que lhe é peculiar. O salmista aqui teve a sua oração respondida, e ele diz: eu amo ao Senhor. Eu amo ao meu Senhor, porque Ele me ouviu, e quando eu supliquei, Ele me atendeu. Aquilo que me cercava, que me amarrava, que me laçava, o problema, a circunstância, a tribulação que me envolvia, delas todas o Senhor me livrou. Eu amo ao Senhor. O versículo 5 a 9, eu vou convidar os homens agora que leiam. Muito bem. Só até o 9. Quantas vezes o Senhor tem livrado a tua vida? Tem te preservado, apesar das suas escolhas. Você não chegou aqui à toa. Foi Deus quem permitiu, quem sustentou, quem te livrou. Tem gente aqui hoje, nesse lugar, que passaram literalmente pelo vale da sombra da morte, que de fato experimentaram e viram a morte face a face, e o Senhor livrou. Outros experimentaram a própria morte com a perda de alguém muito querido, mas o Senhor cuidou, confortou e sustentou até nesse momento. Eu vou pedir aos jovens que leiam de 10 a 14. Ali, ó. Muito bem. A pessoa que passa pelo sofrimento e percebe que Deus está com ele lá, tem essa atitude. Uma atitude de adoração, de louvor, uma atitude de firmeza na fé, uma atitude de compromisso com Deus. Porque existem muitas pessoas que querem só sair do sofrimento, só curar aquela enfermidade,
aquela doença, só superar aquele problema, mas não quer nada, absolutamente nada, com os princípios, com a palavra e com o próprio Deus. Quem passa pelo sofrimento com essa ótica do salmista, quer compromisso com Deus. Agora todos lerão de 15 a 19, todos. Aleluia. Meus irmãos, essa conclusão é a conclusão de uma vida de louvor e adoração. Aqui fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? O Luciano foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para o sentido desse versículo. Porque a gente acha preciosa, é como se Deus, né, olhasse a morte dos seus servos de uma forma assim, poxa, legal, coisa boa, né? Mas não é isso não. É com pesar, é precioso no sentido de ser algo assim, que pesa para Deus, quando Ele vê um dos seus perdendo a vida. É lógico que a morte nos dá acesso a Ele numa outra condição. A morte é aquele momento onde a gente passa para a vida eterna, né? Para o descanso e depois para a vida eterna. Mas a morte como maldição, como consequência do pecado, é algo que pesa. Então o salmista está falando, olha, já que eu estou vivo, já que minha vida é preciosa aos olhos de Deus, eu viverei para adorá-lo e para louvá-lo e para servi-lo. Eu viverei uma vida que o honre. Eu viverei uma vida que se compromete com Ele. E agora eu concluo, meu querido, minha querida, você que está sofrendo, qual o tamanho da tua dor? Só você sabe. Não tenha pretensão de adivinhar. Qual o tamanho da sua angústia hoje? O que você está passando hoje que está tirando o teu sono ou a tua tranquilidade? Eu só digo uma coisa para você, independente do tamanho dela. Não faça disso um motivo para você se afastar de Deus, mas pelo contrário, para estar mais perto dEle. Porque uma coisa é certa, Ele nunca prometeu que a gente não iria sofrer, mas Ele prometeu estar com a gente a cada dia, cada momento, e cada lágrima derramada dos seus olhos não passa despercebido por aquele que cuida de você. Que Ele, pois, te abençoe, que Ele, pois, cuide de você e te dê esse discernimento e essa visão do salmista, muito preciosa e muito profunda para nós todos.